Mãe, acorda, 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 mãe. Mãe, Acorda. Mãe, você tá atrasada já pra... Acabou a mordomia, mãe, vai. Primeiro dia tem de aula. aula, vamos. Mãe, vamos. Já vou. Tá bom. Mãe! Acorda! Acorda agora. Agora, mãe. Tá, tô indo. Oi, pessoal. Hoje vamos começar a aula, né? Ixi, tô descabelada. Como é que eu já venho? Lavo o cabelo, terminar de tomar o café. Pronto, voltei. Vamos continuar a nossa aula, relembrar um pouquinho do que a gente viu? Então, eu vou falar hoje sobre distância entre dois pontos, tá? Mas antes de falar da distância entre dois pontos, vamos relembrar algumas coisas. A gente tem aqui o plano cartesiano, certo? Esse é o eixo das abscissas, o eixo do x, e esse é o eixo das ordenadas, o eixo do y, certo? Nesse plano cartesiano, a gente tem alguns pontos. Então, tem o ponto A, tem o ponto B, o ponto C e o ponto D. E aí, eu vou marcar as coordenadas dele. Então, o ponto A, sempre na hora de escrever, a gente marca primeiro o valor do x e depois o do y. Então, ponto A, a gente segue aqui, x é menos 5 e o y. Aí, vai na direção dele aqui, x é 2, certo? O B, o x vai ser 4 e o y vai ser 3. O C ele está exatamente em cima do eixo das ordenadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o x é 0. Se está no cima do eixo do y, o x é 0. E o y vai ser quem? Esse número que está aqui, ó, menos 3. O D, o x é menos 4 e o y menos 4. Então, eu tenho o ponto e encontrei o par ordenado dele. Encontrei o seu endereço. Mas eu posso ter o contrário, eu tenho o endereço e vou localizar o ponto aqui. Então, ponto E, menos 1 e 3. Então, o x é menos 1 e o y é 3, sempre obedecendo essa ordem. Então, no eixo do x, das abscissas, vou procurar o menos 1, tá aqui. E o y até o 3. Aqui é onde que eles se encontram. Então, aqui vai ser o ponto E. Ponto F, o x é 3 e o y é 1. Então, vou até aqui, 3 e 1. Opa. Certo? Aqui vai ser o ponto F. O ponto G, x menos 2 e y 0. Então, ó, quando o ponto está em cima do eixo do y, o x é 0. Quando o ponto está em cima do eixo do x, o y é que vai ser 0, certo? Aqui, o x é 0 e o y 5, então vai ser bem em cima do eixo das ordenadas. Então, aqui vai ser o H, tá? Então, essa parte aqui a gente tem que lembrar. Então, eu posso ter os pontos, encontro os endereços, ou eu tenho endereços e encontro os pontos. Entre um ponto e outro, a gente tem a distância entre eles. Existe uma distância aqui entre o ponto A e o ponto G. Existe uma distância entre o ponto A e o ponto D, e assim por diante. O A
existe uma distância entre todos eles. Para calcular esta distância, a gente pode pensar o seguinte: se a gente seguisse aqui, ó, e fizesse isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, a gente vai ter aqui, ó, um triângulo retângulo. Aí, para descobrir a distância entre o A, a distância do A até o G, como que eu faria isso? Então, se a gente pensar no triângulo retângulo, a gente tem o Teorema de Pitágoras que nos ajuda a fazer isso, certo? Como que eu sei qual que é este lado? Este lado aqui, ó. Este lado, quantas unidades tem? Tem 1, 2. Esse lado tem 2 unidades. E esse lado? 1, 2, 3 unidades, certo? Vou chamar esse daqui de B e esse daqui eu vou chamar de C. Então, se eu fosse lá usar o Teorema de Pitágoras, a distância que eu vou calcular do A até o G ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a distância, 9 mais 4, distância vai dar 13, esse quadrado passando para o outro lado, raiz quadrada de 13, certo? Então, esta distância é raiz quadrada de 13, certo? Só que nem sempre a gente vai fazer esse desenho. A gente vai precisar, a gente não vai precisar fazer toda vez o plano cartesiano para ver quanto que tem os outros lados. A gente só vai ter os pontos. Como que eu faço isso? Partindo, usando as coordenadas, a gente tem o quê? A raiz quadrada das coordenadas dos pontos. Ué, mas como que a gente faz direto? Então, eu tenho aqui a distância de A até G. Embora não importa a ordem, a gente faz. Vou chamar x1 e y1, x2 e y2, certo? Então, eu vou fazer no primeiro aqui, ó. Vou pegar um menos 2, menos, o x1 é menos 5, tem que tomar cuidado com o sinal, certo? Esse resultado é elevado ao quadrado. Depois, vou pegar os valores do y. y2 menos o 2, certo? Ah, professora, mas no outro que você fez ficou ao contrário. A gente vai perceber que quando ele eleva ao quadrado, não vai fazer tanta diferença, é só pra gente não confundir x e y. É x com x, y com y. Então, a gente vai ter aqui menos 2 mais 5, mais 0 menos 2 menos 2. A distância de A até G vai ser menos 2 mais 5, vai ficar 3. Vou deixar para resolver isso depois. Então, a distância vai ser 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, sempre que o expoente for par, a resposta é positiva, certo? Se o expoente for ímpar, vai ter o mesmo sinal que tivesse aqui, tá? Então, nesse caso, vai dar par, menos 2 ao quadrado vai ser 4 positivo. Então, a distância de A até G é igual a raiz quadrada de 13. Como não é exata, a gente termina aqui, certo? Vamos fazer um outro exemplo? Vamos fazer o exemplo agora da distância do B até o C. Então, a gente vai calcular a distância do B até o C, certo? Quais são as coordenadas do B mesmo? x4 e y3, certo? E o do C? x0 e y menos 3.
Então, a gente vai fazer essa distância. Então, a distância do B até o C igual. Aí, eu vou chamar aqui de x1, y1, x2, y2, certo? Então, lembrando da fórmula, a diferença entre as ordenadas ao quadrado, as abscissas, desculpa, e a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Então, a diferença entre os valores do x ao quadrado mais a diferença entre os valores do y ao quadrado. Então, a distância vai ser... Quem é o x2? Quem que eu chamei de x2? O 0. Menos... Quem é o x1? O 4. Mais... Quem é o y2? Chamei o menos 3. Menos... Quem é o y1? Chamei o 3. Então, a distância... Em todas as situações, a gente sempre vai estar fazendo isso. 0 menos 4... menos 4, mais menos 3 dá menos 6. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Menos 6 ao quadrado, menos 6 vezes menos 6, 36. Então, a distância vai ser a raiz quadrada, 16 mais 36, vai dar 52, certo? Aí, aqui a gente verifica se dá pra gente estar simplificando essa raiz, tá? Se não dá pra simplificar, termina aqui. Aí, no caso, a gente consegue simplificar essa raiz, certo? Ou a gente usa fatoração, tá? Ou a gente pensa, dois números que multiplicando, só que um deles tem que dar um quadrado exato, certo? Então, o primeiro quadrado exato que a gente pode ter é o 1, não vai ajudar em nada. O próximo vai ser o 4, que a raiz quadrada de 4 é 2. 4 vezes quanto? Que dá 52. Então, 4 vezes 13 dá 52. Certo? Aí, eu posso escrever da seguinte forma. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 13. Se alguém quiser aqui no lugar usar o 2 elevado a 2, também dá na mesma, tá? Então, a distância de B até C, raiz quadrada de 4, 2, raiz de 13. Essa é a forma simplificada. Então, essa distância vai ser 2 raiz de 13, certo? Em todas as situações que envolvem distância entre dois pontos, esta daqui é a fórmula que a gente vai usar. Então, ver quem são os pares ordenados, define quem é x1, quem é y1, x2, y2, define, depois substitui os valores e faz as operações que estão pedindo aqui, certo? Cuidado com os sinais, cuidado com as regrinhas de sinais, certo? Aqui, ó, nesse caso, não tem regra de sinais, só é na multiplicação e na divisão, certo? Espero que tenham gostado e até a próxima.